Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem, que vocês estejam em paz, com saúde, que vocês estejam enfrentando esse momento difícil que a humanidade está vivendo de forma esperançosa. Nós vamos tentar retomar as nossas aulas no momento que nós paramos por conta da quarentena, né? Então nós vamos retomar aí com esperança em dias melhores e esperando que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade para estudar e aperfeiçoar aí o conhecimento de vocês. Então nós vamos começar hoje, dia 28 de abril de 2020, retomando a matéria que nós estávamos estudando, que é progressão aritmética, PA, certo? E então eu vou fazer uma reintrodução, né? Nós vamos começar bem do iniciozinho mesmo, para que nós retomemos da melhor forma possível, para que não fique nenhuma dúvida desde o começo, tá bom? Então nós vamos fazer uma retomada aí do que foi estudado mais ou menos no começo de março, tá bom? Então nós vamos começar a estudar a progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Então, antes de nós chegarmos no conceito da progressão aritmética, nós vamos aqui passar para vocês uma sequência. Então vamos considerar a sequência 1, 5, 9, 13, 17 e 21. É uma sequência numérica. Toda sequência numérica ela é representada colocando os seus números, que são chamados de termos. Então cada número é chamado de termo, e eles são colocados entre parênteses e separados por uma vírgula, tá bom? Eu tenho dois tipos de sequências numéricas: as sequências numéricas finitas, que são aquelas que têm fim, que ela tem um começo e um fim, e tem as sequências numéricas que são infinitas. Como que eu sei diferenciar uma da outra? É que quando as sequências numéricas são infinitas, eu tenho aqui no final, vírgula, 3 pontinhos, ou seja, as reticências elas representam que as sequências numéricas são infinitas, ok? Então eu vou chamar cada número da sequência de termo. Então eu vou indicar cada termo pela letra minúscula A. E aqui ao lado da letra A tem um número subscrito. Por exemplo, A1. O que significa o A1? O A1 é o primeiro termo da sequência. Então o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, o A4 é o quarto termo e assim sucessivamente, ok? Então quem que é o A1 dessa sequência numérica? É o 1. Quem é o A2 é o 5. Quem é o A3, ou seja, o terceiro termo, é o 9. E assim sucessivamente. Então quem é o 17? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é o quinto termo da sequência. Então o 17 é o A5. Quem que é o 13? É primeiro, segundo, terceiro, quarto termo da sequência. Então ele é o A4, ok? Então quem que é o 21? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sexto termo da sequência. Então esse 21, o número 21, é o sexto termo. Então a gente chama de A6, ok? Então vamos lá. Então vamos considerar o seguinte: se eu fizer a diferença entre cada termo e o termo anterior em toda a sequência, ou seja, na sequência inteira, ou seja, se eu fizer o A2 menos o A1, quem é o A2? É o 5. Quem é o A1? É o 1. Então 5 menos 1, 4. Se eu fizer o A3 menos o A2, quem é o A3? É o 9. Quem é o A2? É o 5. Então 9 menos 5, 4 também. Se eu fizer então o A4 menos o A3, quem é o A4? É o 13. E o A3 é o 9. Então 13 menos 9, 4. Ou seja, se eu fizer todas as diferenças entre cada termo e o termo anterior na sequência inteira, e essas diferenças forem sempre iguais, ou seja, a diferença for constante, eu digo que isso representa uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. Então, o que é uma PA? É toda a sequência numérica onde
a diferença entre todos os termos a partir do segundo é sempre igual na sequência inteira. Então, esta diferença, que ela é uma diferença constante, é chamada de razão da PA, ou razão da progressão aritmética. E a gente indica a razão da PA pela letra R, tá bom? A progressão aritmética, ela pode ser de três maneiras. Ela pode ser crescente, quando esta razão for um número positivo, ou seja, quando a razão for maior do que zero. Ela pode ser decrescente, quando a razão for um número negativo, ou seja, menor do que zero. E a razão pode ser constante, ou seja, quando a razão for igual a zero. Então, no caso desta sequência numérica que eu coloquei aqui, 1, 5, 9, 13, 17, 21, ela é uma sequência numérica, uma progressão aritmética de razão 4. 4 é maior do que zero? Sim, então é uma progressão aritmética crescente. Ou seja, não precisa nem fazer, né, isso. Porque se você observar a sequência 1, 5, 9, 13, 17 e 21, vocês perceberão que a sequência numérica está crescendo. 1, 5, 9, 13, 17 e 21. Então, é uma progressão aritmética crescente. Ok? Uma propriedade interessante de a gente estudar é a seguinte: o termo central é sempre a média aritmética entre o termo anterior e o posterior. Ou seja, é a média aritmética, se eu somar o termo anterior e o termo posterior a ele e dividir por 2, eu vou ter o valor que eu estou querendo. Então, por exemplo, se eu pegar o A1 mais o A3 e dividir por 2, dá o A2. Ou seja, 1 mais 9, 10. Dividido por 2, 5. Se eu fizer 5 mais 13, dá 18. Se eu dividir por 2, dá 9. Se eu fazer 9 mais 17, 26. Dividido por 2, dá 13. E se eu fizer 13 mais 21, dá 34. 34 dividido por 2 dá 17. Ou seja, todos os termos centrais, os termos que se encontram no meio de dois termos, ele é a média aritmética do termo anterior e do termo posterior. Ok? Então, esta é a aula introdutória de progressão aritmética. Eu espero que vocês consigam acompanhar e aí no meu canal as próximas aulas para que vocês consigam resolver os exercícios que estão na lista que eu passei para vocês, ok? Pessoal, obrigado e em breve eu vou postar o segundo vídeo, tá bom? Obrigado e até breve.